Oi, pessoal, tudo bem? Que a força esteja com todos vocês aí nesse dia maravilhoso, amigos e amigas que estão aqui prestigiando o nosso Prosa com o Betaglia. Hoje nós estamos trazendo um tema um pouco diferente, mas ainda se tratando de logística, né? Nós vamos falar aqui sobre os desafios da gestão de transporte, mas com um foco na parte de produtos perigosos, né? Nós sabemos que as atividades voltadas para a logística, elas trazem alguns riscos que são inerentes ao ambiente, né, em que o transportador trabalha. E, dito isso, a gente sabe que esses tipos de transporte de carga têm algumas situações em que os materiais que são carregados, que são transportados, eles se enquadram dentro de algumas características de produtos perigosos. Então, quando nós vemos o caminhão trafegando na rodovia, às vezes aparece um símbolo, né? E esse símbolo tem toda uma característica de conotação e colocação da identificação do que é aquele produto que está sendo transportado. Então, esse produto, ele pode trazer alguns desafios interessantes e importantes para a empresa que embarca e para a empresa que transporta, do ponto de vista de imagem e também do ponto de vista financeiro. Para isso, nós sabemos que o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o órgão responsável por toda a infraestrutura de transportes no país, ele estabelece algumas regras para os produtos que têm a natureza crítica de ser um produto perigoso. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque, embora seja um assunto que não seja tão explorado nos debates, nas conversas, nas prosas, nas lives, é um assunto que é substancial para quem embarca e para quem transporta. E mais ainda, ele tem uma importância social bastante relevante aí, para ser mais enfático. E para isso, eu estou trazendo uma pessoa, um amigo, uma pessoa que conhece muito esse assunto, e ele vai papear conosco aqui. Essa pessoa é o Adeildo Caboclo, que conhece esse assunto. Olha aí, pessoal, nós vamos conversar então agora com o Adeildo, e principalmente nós vamos falar de definições de carga perigosa, do contexto da carga perigosa. Olá, Adeildo, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Paulo? Muito obrigado. É um prazer estar contigo e os seus seguidores, né? Você não gosta de falar que são seguidores, né? Mas eu sou um dos seguidores, um dos seus fãs, né? E eu queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho desse assunto, que é um assunto bastante assim interessante, né? Eu fiz o mestrado na área de produtos perigosos, né? De acidentes com produtos perigosos, e me especializei nessa área, né, em função do impacto social e ambiental gerado pelos acidentes, né? Então, assim, a gente fica aí à disposição. Eu sei que, vamos dizer assim, o assunto é vasto, o tempo é curto. Não, é verdade, até porque, na realidade, nós trabalhamos aqui em torno de 20 minutos, mais ou menos, desse nosso bate-papo, né? E você é uma pessoa com quem a gente já tem um relacionamento já de longa data, inclusive tomando café juntos, né? O café que você vende, né? E por aí nós vamos. Mas eu queria que você trouxesse para a gente, o Adeildo, até pela sua experiência acadêmica, você acabou de falar da sua formação aí, centrada, né, nos produtos perigosos. O que é um produto perigoso? O que é um produto de risco, Adeildo? Então, Paulo, por definição, é todo produto que tem como características, né, fatores de inflamabilidade e de toxicidade, né? Então, pode ter os dois ou pode ter só um, né? Tá. Mas, assim, normalmente a gente analisa ele pela toxicidade e inflamabilidade. Por quê? Porque a partir daí você
Água, por exemplo, não é perigosa, mas se você beber muita água, você tomar uma piscina de 500 litros, você vai morrer, né? Então, assim, todo produto, ele é perigoso, né? E aí vem aquela velha frase, né? O que difere é a dose, né? Então, mas no específico, na questão do transporte, está relacionado aí com a inflamabilidade e a toxicidade, né? Tá, E aí nós vamos começar, a partir daí, a abrir esse universo aí dos produtos perigosos, né? Só ilustrando, a Organização das Nações Unidas, né? Ela publica o Orange Book, que tem todas as substâncias globais relacionadas ao número ONU, né? Que é o mais conhecido número ONU dos produtos, né? Então, ali você tem o CAS number, você tem toda a informação técnica de orientação, né? Porque no passado os produtos químicos foram muito usados para guerra, né, Paulo? Muitas tá. guerras aí, e aí a Organização das Nações Unidas, ela é a grande regulamentadora desse transporte a nível global, né? Tanto que tudo que a gente faz aqui é feito no mundo inteiro, os rótulos são iguais, né? As características, a padronização, quer dizer, é universal, né? Então, isso também me chamou a atenção do aspecto técnico, né? Quer dizer, a gente está dentro de uma cadeia de suprimentos padronizada, né? As normas são padronizadas, né? A nível global. Então, isso é uma característica interessante. Tem a NBR 7500, que trata exatamente aí do transporte de produtos perigosos, né? Da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas ela conversa com todas as normas internacionais do mundo inteiro, né? Então, o que a gente segue é seguido em qualquer país a nível mundial, né? Então, esse é um dado interessante. Bom, o Brasil tem aí uma característica interessante, nós estamos aí entre os 10 países de maior produção de produtos químicos, né? O Brasil vem aí chegando aí, logo, logo nós vamos estar entre os 5 maiores países de produção de produtos químicos, e isso aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade e o nosso risco, né? Então, muitos produtos que eram feitos na Europa, nos Estados Unidos, têm vindo para o Brasil. E a gente tem sido um celeiro aí da produção química, né? Eu estou aqui pertinho de Paulínia, né? Paulínia não precisa dizer nada, né? Nós Tá. temos aí a principal refinaria de petróleo do Brasil, né? Praticamente da América Latina, né? É a maior da América Latina. Então, muitos derivados, muitos subprodutos saem daqui da nossa região. E aí entra o grande desafio, que é fazer isso com segurança, né? Eu acho que esse é o maior desafio de todos. Seguir a legislação e o principal, né? A gente tem aí a formação específica para o motorista de produtos perigosos, que é feita pelo SESC-Senat e algumas outras instituições também. E assim, é uma especialização para o motorista aprender a transportar produto perigoso, o antigo MOP, né? Mais conhecido como MOP. Então, assim, essa coisa se dá num ambiente bastante turbulento. Eu quero abrir um cenário aqui, Paulo. Uhum. Às vezes, assim, a gente começa a falar de um tema e é legal abrir uma correlação disso. Nós temos aí, só para vocês terem uma ideia, nós temos, em média, por exemplo, de janeiro até agosto, nós já tivemos 40 mil acidentes de trânsito. Caramba. Esse ano. Uhum. E já morreram 3 mil pessoas até agosto, que é a última informação aí da Semana Nacional de Trânsito, né? Então, assim, a gente está transportando produto químico nas estradas. E dentro desse cenário extremamente conturbado, né? Nós estamos entre os 5 países de maior número de acidentes do mundo, né? A própria Organização Mundial da Saúde e a própria ONU estabeleceu aí uma meta para 2030 de redução dos acidentes em 50%, né? O Brasil não está conseguindo atingir esse objetivo. Isso dá aproximadamente, Paulo, 36 bilhões de reais perdidos por ano com acidentes no trânsito, né? Tá. Então, assim, os números são absurdos. Os últimos 20 anos, quando se inaugurou o Código de Trânsito, a gente vem aí, em média, perdendo 36 bilhões por ano. E no meio de tudo isso, nós temos que transportar o produto químico, né?
Então, você não tem nós não estamos assim em céu de brigadeiro, né? Você tem a questão das drogas, né? Nós temos aí agora os motoristas fazendo o teste toxicológico, quer dizer, assim, de 100% que vai, só aproveita 40%. Então, ou seja, você tem que... Esse motorista, ele não pode... É uma responsabilidade enorme, né? Não pode estar alcoolizado, drogado, né? E a gente percebe as dificuldades aí de encontrar um motorista limpo, né? Vamos dizer assim, em função desse contexto mais amplo a nível social. E aí a gente tem a questão das transportadoras, né? E a questão do embarcador. Então, assim, o embarcador, ele coloca uma série de regras, né, para a transportadora, ele procura acompanhar, né? Aqueles embarcadores que vão atrás só de preço, normalmente eles vão ter problema, né? Então, é uma coisa extremamente séria do ponto de vista não dá para ter um frete muito barato quando se transporta químico, né? Porque Entendi. todas as exigências aí que são colocadas. A própria Associação Brasileira da Adildo, Indústria... deixa eu Oi, fazer oi. uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque você Pois mencionou não. aí sobre frete, você mencionou de transporte rodoviário, mas esse padrão, essa padronização, que acho que depois você vai explorar um pouquinho mais, ela é válida para todos os modais, né? Seja rodoviário, ferroviário, marítimo. Estou certo, Sim. né? Tá certo. Não, a ONU, ela padroniza geral, né? Quando Tá. você pega o Orange Book, ela pega para todos os níveis, inclusive a famosa ficha de emergência, que este governo atual aboliu, mas muitas empresas continuam usando, ela é baseada nas MSDS, que são as Material Safety Data Sheet, né? Que são É. feitas pelos embarcadores. E lá você tem as recomendações para todos os níveis, né? Marítimo, aéreo e uma série de, inclusive rodoviário. Então, assim, o assunto é bem abrangente. Se você for transportar em aviões, por exemplo, de carga, você tem que seguir todos os cuidados da IATA, que é a organização internacional que controla a questão do transporte aéreo no mundo, né? Então, essas discussões, assim, elas são feitas por grandes especialistas, né? O Brasil entrou nessa discussão aí a partir de 98, o Brasil começou a regulamentar. Depois nós tivemos também aí um avanço com essa questão, vamos dizer assim, a sociedade começou a entender o risco, né? Em função de vários acidentes ocorridos a nível mundial. A gente percebe aí, vamos dizer assim, não raro, você liga a televisão, tem um armazém de químicos queimando, um caminhão Verdade. que tombou, um derramamento num rio, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, isso foi extremamente combatido, né? Tanto que eles foram procurando produzir isso em países com legislações mais frágeis, né? E nós já tivemos legislações frágeis no passado, né? Hoje a nossa legislação é a nível internacional. Então, muitas empresas procuram a Índia, procuram a própria China, né, para produzir, assumindo, vamos dizer assim, com menos riscos, né, em função da questão legal. Mas o Brasil evoluiu muito, a gente tem aí os órgãos ambientais, CETESB, no caso de São Paulo, né, foi fundada lá em 78, e a CETESB tem todo um trabalho de acompanhamento de todos os acidentes no estado de São Paulo, né? E a Tá. gente tem históricos, é uma coisa bem estruturada. Então, assim, nós temos também a comissão de acidentes com produtos perigosos do estado de São Paulo, eu faço parte dessa comissão, né? Aqui na seccional Campinas. Então, os acidentes que ocorrem na nossa região, nós temos lá toda a discussão com a Polícia Rodoviária, a empresa que teve o acidente, ela é convocada pelo comitê para apresentar o acidente e apresentar soluções, né? Então, com isso, a gente está, assim, sempre atento aí ao que está ocorrendo em termos reais, né? Tá. Mas é bem isso que você falou, Paulo, é um assunto bem abrangente. Eu tive uma vez na FedEx, conversando com o pessoal lá, e eles também fazem esse tipo de transporte. Mas, assim, é uma carga extremamente bem cuidada, bem tratada, né?
e não vai passageiros junto, né? Não segue junto com passageiros, né? É um Só avião vai o dedicado. motorista, só vai o motorista, né? É um avião dedicado, né? Aham. Para produtos perigosos, né? Com container dedicados, né? Então, assim, eu, por exemplo, me especializei mais em transporte rodoviário, né? Em função até da refinaria, da Ródia e da quantidade de empresas químicas que a gente tem aqui no Polo, né? E hoje eu atendo aí as empresas com essa parte de treinamento, orientação, em relação aos motoristas, principalmente. E a organização, né, Paulo? Porque com um problema desse tamanho, a gente teria que ter vamos dizer assim, uma forma de gerenciar isso. E nos Estados Unidos, começou no Canadá, depois foi para os Estados Unidos, e a gente chegou aqui no Brasil através da Associação Brasileira da Indústria Química, porque a Biquim, ela não queria ver as suas empresas associadas, não quer, né? Associadas com acidentes, né? Com Sim, é uma danos. questão de imagem, né? Uhum. É uma questão de imagem, né? Tá. E aí começou um movimento, nós já estamos na terceira versão, indo para a quarta versão do SASMAC, que é o Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade. O Adeildo, bacana que Eu, você tenha tocado nesse ponto aí. Sabe o que eu gostaria de fazer nesse momento aqui? pois não. Porque o SASMAC, a gente já conversou uma certa vez, né, que seria ali a certificação de transporte, eu queria explorar o SASMAC num segundo tópico. Então, nós vamos fazer um breakzinho aqui, um pequeno intervalo, né, onde você toma uma água ou um cafezinho, né? Só não pode tomar uísque, né? Porque aí a gente ainda tem um compromisso aqui, tá bom? Sim, E depois a gente vai para o tópico 2, pode ser? pode ser, pode ser. Oi, pessoal, nós estamos voltando aqui para o segundo tempo do nosso bate-papo do Prosa com o Bertaglia. E o Adeildo já tinha comentado alguma coisa sobre a certificação de transporte SASMAC no primeiro tempo da nossa conversa aqui. Eu gostaria que o Adeildo ele explorasse um pouco mais esse elemento, até porque nós estamos falando de produtos perigosos, químicos, né? São explosivos, inflamáveis, tem uma série de coisas. E aí a SASMAC, né, de alguma maneira, regulamenta isso, porque é uma ferramenta para avaliar a gestão ambiental, segurança, qualidade, saúde. É isso, Adeildo? Conta um pouquinho mais para a gente. Então, Paulo, um pouco antes, né, do SASMAC, a indústria química começou com a atuação responsável, né, o Responsible Care, que já veio lá do Canadá, dos Estados Unidos, né? E aí, esse módulo SASMAC, ele conversa com a atuação responsável, né? Então, assim, são estratégias globais da indústria química para preservar a imagem e preservar também a sociedade onde ela atua, né? Uhum. Então, esse desenho, ele vem sendo elaborado da indústria, vamos dizer assim, com a direção da Biquim, mas com a participação de várias indústrias químicas enormes a nível global, né? Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões na BNT, né? E eu vi a seriedade das discussões, né? Então, o SASMAC, basicamente, a empresa ela pode aderir de forma voluntária, né? Não é mandatório a adesão, porém, a maioria das indústrias químicas exigem que o transportador tenha o SASMAC para puxar os seus produtos, né? Normalmente, assim, o que eu tenho visto? O pessoal acaba aderindo em função do embarcador, né? O embarcador exige e o pessoal acaba fazendo adesão. Só que fazendo a adesão, ele tem aí uma barreira enorme a ser vencida, né? Porque quando uma empresa, por exemplo, já tem a ISO 9000, né? Quando a empresa já tem uma 14000 ou uma 45000, facilita um pouco o caminho. Quer dizer, ele tem uma visão de gestão de indicadores, né? De auditorias internas, uma série de coisas, né? Agora, quando ela não tem nada, ela pena, né? Uhum. Porque a barreira tecnológica é alta. Quer dizer,
Não é uma coisa assim que você possa... são muitos requisitos, muitos, né? Eu não vou nem falar para não entrar muito no detalhe, mas... e assim, é binário, ou você tem ou você não tem. Não existe essa coisa assim, mais ou menos, né? Ou você atende o requisito ou não atende. E aí tem aqueles que são mandatórios, né? E aqueles que não são mandatórios, porém são desejáveis, né? Então, você vai correndo aí o checklist, olhando esses requisitos. Tá. Não, uma pergunta que eu teria para você, que eu tenho certeza que ó, as pessoas que nos acompanham aqui teria também, né? Aliás, teriam duas perguntas, ou seja, a primeira como existe uma exigência por parte do embarcador em relação ao transportador, mesmo assim se aplica o jeitinho brasileiro, Adeildo, ou não? Então, Paulo, qual é a nossa grande luta, né? Nós precisamos, vamos dizer assim, nós temos padrões internacionais, né? Numa cultura local extremamente fragilizada, né? Porque, normalmente, a história do nosso transportador é assim, ele começou com um caminhão, ou o pai dele começou com um caminhão, É verdade. né? Eles não vieram assim, ninguém fez administração em Harvard, né? E o pessoal foi avançando, foi comprando outro caminhão, tal, foi aprendendo, foi contratando alguns profissionais, e eles chegaram aí. Nós temos transportadoras com 250, 400, 500 caminhões, e aí por diante, né? Só que, assim, um mercado bastante seletivo, né? A gente tem aí, hoje a segmentação ela é cada vez maior, muita gente quer entrar no transporte perigoso, porque o frete é melhor, né? Só que atrás do frete melhor vem as exigências, né? Por exemplo, a gente tem aí visto muitos acidentes, quer dizer, o Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais baixou uma legislação recente que as multas podem chegar a mais de 300 mil reais. Uma multa com acidente lá, com derramamento e contaminação, né? Ah. Então, por quê? Porque eles vêm com esse histórico aí das barragens, dos problemas, e eles resolveram subir a barra, né? Então, assim, um caminhão que sobe para Minas, ele tem que tomar um cuidado enorme, né? Porque se uma transportadora tomar uma multa de 300 mil reais, ela só pode recorrer depois de pagar. E depois tem a lei de crimes ambientais, né? Ela é obrigada a reparar todos os danos causados, né? Na rodovia, em rios, terras, tudo que ela contaminar lá, ela tem que embarcar e mandar incinerar e dar destino correto, né? Quer dizer, esses 300 mil pode subir barbaridade, né? Sim, pode subir barbaridade, né? Uhum. Porque essa é a multa só do Estado, né? Você ainda tem aí o órgão ambiental, você tem o IBAMA, você tem aí... As multas podem chegar a 50 milhões de reais, né? Tá. E aí a Então, outra pergunta que eu tinha, Adeildo, para você é o seguinte, essa do jeitinho brasileiro que você explicou, bacana, o motorista, ou seja, vamos falar aqui mais do transporte rodoviário, o motorista sim. que trabalha nesse segmento de produtos perigosos é um motorista mais qualificado e, por consequência disso, ele ganha mais? Como é que é isso? Ô, Paulo, assim, ó, o salário dele é um pouco melhor do que o motorista de fracionado, né? E normalmente ele tem o curso lá do SESCENAT, né, o MOP, ele já tem que ter uma certa... ninguém começa num bitrem, né? O cara ele vai começar num caminhão menor, num truque, e ele pode ir subindo, né? Mas, assim, o grande desafio que eu vejo nós estamos passando... Vou falar do mercado de combustíveis, tá? Que é o mercado que eu acompanho mais próximo. Quando os veículos são bandeira, por exemplo, Shell, né? Ipiranga, Ali, grandes bandeiras, né? A supervisão e acompanhamento do embarcador é muito maior. Tem auditorias internas, quer dizer, o negócio é levado um pouco mais ali na risca, né? É sério. Quando você pega esses
esses caminhões sem bandeira, que puxam para postos sem bandeira, quer dizer, a coisa não tem a mesma seriedade, né? Pra você ter uma ideia, a questão do bafômetro, né, que é usado, solicitado por essas grandes empresas, né? O controle de jornada, que é uma legislação obrigatória, o motorista não pode dirigir, ele tem que fazer as 11 horas de descanso, né? E cumprir aí nas interjornadas aí, alguma coisa em volta, ele não pode dirigir mais que 4 horas, né? Ele tem que fazer a parada, enfim, tem uma série, uma série de regulamentações próprias do Brasil mesmo, né? Isso foi ainda no governo Dilma, né? Mas, assim, a gente tem muitos desafios, quase sempre o motorista não tem onde parar o caminhão para descansar, os postos de combustíveis não querem eles lá, a não ser que estejam descarregando, né? Ou abastecendo, porque o caminhão acaba atrapalhando o fluxo do posto, né? Além do que nós não oferece um temos... risco, né? E o risco, e nós não temos estradas adequadas, como a Bandeirantes, que tem área para descanso, esse tipo de coisa, no Brasil afora, né? Então, assim, eu vejo que nós ainda estamos num processo ainda primário, né? Nessas discussões, quer dizer, nós temos muita legislação, temos muito sistema, mas a infraestrutura do país, ela é muito carente. Tá. A gente não é capaz ainda de suprir, assim, o próprio país não dá condição da gente cumprir a legislação, porque se o motorista for descansar no acostamento, ele vai ser multado. Quer dizer, existe a regra, mas não dá condição para que ele execute ou exerça a regra, né? Esteja dentro da regra, né? E um agravante, né, Paulo? Nosso país é um país continental e, assim, 80% rodoviário, né? Então, quer dizer, nós estamos verdade, extremamente, assim, na mão, né, dessa situação do rodoviário. E o rodoviário é o segundo maior custo aí, pensando no custo de transporte, né? Tirando o avião, vem o caminhão, né? Então, vamos dizer assim, e muitos amadores, muita gente compra um caminhão, entra no mercado, né? E isso é complicado, quer dizer, se ele vai trabalhar com uma bandeira grande, com uma empresa grande, ele é obrigado a se ajustar, né? Mas uma empresa grande vai querer uma série de experiências, né? Que ele ainda não tem. E aí começam os riscos. Então, eu diria assim, pois não. Não, o que eu queria aqui é o seguinte, nós estamos chegando num ponto do nosso prosa aqui, né, que é um ponto crucial, onde eu pediria para você o seguinte, né, você veja que 20 minutos passa muito rápido, né, David? Principalmente um papo gostoso como esse aqui, uma prosa onde você está trazendo uma baita de uma contribuição para as pessoas que vivem a logística, né? Ou seja, logística não é só entregar comércio eletrônico, né? Foninho de ouvido, né? Nós estamos falando aqui de transporte de produto perigoso e quais são as medidas cabíveis, né, de proteção que nós temos que tomar. Então, a pergunta que eu faria para você agora, que seria muito mais uma conclusão, qual é a orientação que você daria, principalmente para os transportadores, para que eles possam seguir adiante? Não dá para dizer para zerar o risco, né? Porque o risco sempre existe, até porque é produto de risco, né? Como é que ele viabiliza o transporte e minimiza o risco dele? Então, Paulo, eu fiz um trabalho desde 2012 até agora 2020, pesquisando aí o transporte de cargas com uma amostra de 32 transportadoras. Dessas 32, nós tínhamos lá 4 a 5 transportadoras que puxavam produtos químicos. E o que a gente percebia? Que as transportadoras que tinham um bom sistema de gestão, eu estou falando aí de gestão como um todo, né? Ela tinha responsabilidade na gestão. Uhum. Elas cresceram muito, né? Eu tenho aí eu não vou citar o nome, né? Mas a minha percepção é o seguinte: quem tem sistema de certificação 9.000, 14.000, 45 ou SASMAC e vive dentro do sistema, a empresa dá um salto quântico.
Eu tinha empresas que rodavam, por exemplo, coisa aí de 4 milhões de quilômetros por mês, ela passou a rodar 7 a 8 quilômetros, 7, 8 milhões de quilômetros, né? E aí você consegue aumentar o seu escopo de cargas e você consegue ter mais competência na gestão, né? Mas isso muito devido ao embarcador. Quer dizer, se você tem um embarcador padrão Shell, por exemplo, né? Quer dizer, você vai crescer junto com ele, porque o embarcador, ele dá condição e exige e trabalha, assim, como a transportadora parte do seu negócio, né? Não é o transportador lá na ponta, né? É uma Eles extensão, trabalham, né? Acaba sendo é uma uma extensão. extensão. Uhum. E aí, assim, o que eu acho legal de acompanhar, né? Tinha uma outra transportadora que era também veterana, tudo, e ela foi ficando para trás, porque ela não fez o esforço necessário, né? E até, vamos dizer assim, a mais novata ultrapassou ela, né? No sentido de, por quê? Porque você melhora a gestão, você diminui os acidentes, porque assim, se você não tiver derramamento, contaminação ou vazamento, quer dizer, você está trabalhando tempo full time, sem problemas ambientais, né? E o motorista bem treinado, eu vou aproveitar o último segundo aí para falar do CESCENAT. O CESCENAT hoje tem simuladores que vieram da Espanha para treinar os motoristas. Então, assim, tudo gratuito, a transportadora não paga nada, é só ir lá agendar, né? Tá. E simula várias condições de estrada, e dá uma nota para o motorista e a orientação aí, caso ele vá bem ou mal, né? Então, a tecnologia chegando para aprimorar essa qualidade da mão de obra. Eu fiz um estudo de caso recente numa transportadora, e eu enviei 100% dos motoristas para fazer o simulador. Motoristas com 10, 15, 20 anos de experiência, né? Bacana. Muitos voltaram, assim, o videogame lá foi bem legal. Só que, assim, veio um relatório dele, né? Onde ele está bem, onde ele está mal, né? Onde ele precisa melhorar. E aí a empresa começa a atacar na causa, né? Reduzir multas, reduzir velocidades, né? Porque tudo assim, né, Paulo? Se você anda mais rápido, você demora mais tempo para parar, né? E aí você está mais exposto ao acidente. Então, no químico, por exemplo, a velocidade máxima é 80, na chuva 40, na chuva 60, e passagem de pedágio aí, agora veio para 30, né, em função das concessionárias, né? Mas a gente ainda vê muito motorista buzinando para caminhão com carga perigosa, né, achando que o cara está devagar, né? Na verdade, ele está nos limites dele, né? Tá. Então, assim, eu queria colocar isso. Eu acho que o segredo aí é a gente melhorar aí a gestão do país, né, no sentido da infraestrutura, talvez ter propostas junto ao BNDES para facilitar o investimento das transportadoras nas normas, né? Saiu uma norma agora voltada, que é a 39 mil, voltada para a redução de acidentes nas estradas, né? Inclusive a Volvo está capitaneando esse movimento, né? Tá. Então, acho assim, a gente tem aí muitas oportunidades e só com isso a gente economizaria aí um bom dinheiro, né? E um detalhe, Paulo, são 3 mil motoristas de caminhão que morrem em média por ano no transporte rodoviário de cargas, né? Tá. Então, é um número grande, né? Não, olha, fantástico esse compartilhamento de conhecimento que você trouxe aqui para as pessoas que nos acompanham, que assistem o Prosa com o Bertaglia, né? Logicamente que eu tenho certeza que nós falaríamos muito mais, você teria muito mais contribuição para dar, mas o pessoal sentiu aqui o gostinho, né? O paladar aqui do que esse esquema da logística. Muito obrigado, Adeildo, por compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas que conhecem realmente dar um pouco da sua contribuição, né? A minha gratidão e a gratidão aqui das pessoas que nos acompanham. Depois nós vamos disseminar esse negócio para que as pessoas tenham acesso aí a esse vídeo e consigam acompanhar. Tá bom? Um abração para você. Paulo, eu quero então agradecer a você e a todos, né?
convidar também as pessoas, a gente está com um grupo aí, que é o Logística em Foco, nós estamos chegando a quase 5.000 pessoas, Que né? maravilha, né? Eu Logísticos faço aí parte no lá. Brasil inteiro. Você é um dos nossos, né, colaboradores, né, incentivadores, e a ideia é essa, a gente disseminar conhecimento, o grupo é aberto, disseminar cursos, né, oportunidades, artigos técnicos, né? Então, assim, eu acho que eu queria deixar, então, Logística em Foco, entrem lá, não é o sininho, é só entrar e curtir. Muito Legal, obrigado pela Adilson. oportunidade. Não, Um grande muito abraço. bacana, muito bacana. E parabéns pela iniciativa, né? 5.000 pessoas é um número significativo, é o aprendizado. Eu acredito muito na educação, o meu mote é: com a educação vem a transformação, e vamos em frente. Gratidão mil para você, ao infinito e além. Né? Um Tchau, grande Adilson. abraço. Tudo de Até bom. mais. Um forte abraço. Um abraço.